Muito bem, agora sim nós temos o prazer de receber a candidata a vice na chapa do PRTB, a nossa querida amiga Eliane Galvão. Doutora Eliana Galvão, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Roberto, muito obrigada por esse espaço. É uma satisfação enorme estar sempre conversando com você, da nossa amizade e desse espaço, né, que está sempre aberto para a gente. Muito obrigada mesmo. A gente precisa... Olha, ficou muito bonito de verde na fotografia, hein, gente? Bacana, hein? Tá tudo verde. Ficou muito bonito, hein? Verde esperança. Bom, como nosso tempo é curto, já vamos direto. Para quem não conhece, quem é a doutora Eliana Galvão? Meu nome é Eliana Galvão, eu sou advogada, estudei na FIG, nas Faculdades Integradas de Guarulhos, sou da turma de 85, colei grau em 1986. Desde essa época eu sempre advoguei, trabalhei na área jurídica intensamente. Fui professora universitária durante aproximadamente 18 anos, em Guarulhos e em Santa Catarina também. Tenho 2 filhos, né? Gosto muito de estar com a minha família. O meu hobby favorito é estar em casa, curtir a minha família, meus filhos, sempre conversar com eles. Então, sou eu. Tenho muito prazer na advocacia, né? Tive atividade intensa na Ordem dos Advogados do Brasil, na 57ª subseção aqui em Guarulhos. Participei de quase todas as gestões e respeito a todos os que estiveram à frente, porque eu sempre fui muito feliz no meu órgão representativo de classe, né? Então, a Eliana é essa, uma pessoa que trabalha, uma mulher que acorda cedo, vai dormir tarde, sempre trabalhando, cuidando da casa, da família, né? Então, essa sou eu. Bom, e tem uma grande atividade na cidade como um todo, né? Você sempre está muito ligada nas questões da cidade. Pessoal, vou pedir para você compartilhar essa transmissão, que hoje está muito legal, hein, doutora Eliana Galvão, até para você saber quais são os planos dessa dupla, Rodrigo Tavares e doutora Eliana Galvão. Primeiro, plano de governo. Vocês já têm plano de governo, essa dupla Eliana Galvão e Dr. Rodrigo Tavares? Sim. Eu falo que efetivamente, após a ouvida das bases, de muita conversa, de muito estudo, nós sentamos, discutimos, foi extremamente prazeroso e efetivamente nós elaboramos o plano de governo. Então, o nosso plano de governo, ele tem um mote, ele tem uma apresentação e eixos de estratégia, né? Nós temos valores, né, que nós deixamos registrados, nós fizemos toda uma construção com um planejamento estratégico. Então, nós temos objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque a gente entende que através de um planejamento, de uma construção de objetivos, instigando um pacto social, né, ao longo de anos, nós podemos elevar Guarulhos ao patamar que ele sempre mereceu. Nós temos uma cidade firme e pujante, uma cidade muito bonita, cheia de atrativos. Então, o objetivo desse plano é fazer uma reorganização do nosso ponto de vista. Nós pensamos, inclusive, na questão, como nós temos uma extensão territorial muito grande, de subprefeituras, porque isso facilita a administração. Nós temos uma riqueza absoluta cultural e uma miscigenação de raças que engrandece o nosso município. Então, esse plano foi pensando nisso. Quem fez esse plano? Quem escreveu esse plano? Às vezes o pessoal acaba pegando um plano aí qualquer ou contratando até uma empresa para produzir o plano. Não, foi feito a 4 mãos, com muito suor, muito estudo. Opa. Tanto é que nós fizemos até esse plano de governo. Quem tiver a curiosidade, eu acho muito interessante, porque na verdade esse plano é nosso. São sugestões nossas. Nós tivemos o cuidado de utilizarmos como mote inicial o verbo, porque o verbo
dentro da gramática, ele muda a ação. Então, nós queremos mudar o nosso município, o estado do nosso município. Então, todas as frases são iniciadas no verbo no infinitivo. Então, nós tivemos todo esse cuidado. Então, foi planejado, estudado, cultuado. Nós ouvimos a nossa população. O Rodrigo, ele já rodou Guarulhos todo, ele conversou com muitas pessoas, ele indagou, entrevistou. Todo o staff dele colaborou nisso. Então, eu digo que foi feito a 4 mãos na questão da redação, né, minha e do Rodrigo, efetivamente. Né? E foi um trabalho a várias mãos, porque o plano de governo, a construção de um município não se dá nas mãos de 2 pessoas, 3, 4, mas dando-se todas as mãos para a gente construir algo melhor. Então nós fizemos num grande grupo, cada um com a sua função, cada um com a sua visão e cada um com o seu olhar. Perfeito. Então vamos um dos assuntos que o pessoal mais gosta, que mais discute, a questão da saúde, mas vamos tentar de uma forma mais que é muito profundo. Mas o que vocês pretendem fazer para melhorar a saúde de Guarulhos? O plano de governo, né, o Rodrigo, ele tem uma preocupação excessiva numa reorganização administrativa. Né? Qualquer tipo de promessa feita, ela pode ser irrealizável. Então, quando a gente conhece a administração, a gente fala, inclusive, na questão de uma auditoria administrativa, sabendo quais os pontos que precisam ser melhorados. Nós sabemos que hoje a nossa população, ela tem uma carência efetiva com relação à educação e à saúde. Né? Outros pontos também, a segurança pública, mobilidade, assim por diante. Mas os pontos principais e que dão alicerce ao desenvolvimento social é a educação e a saúde. Nós pregamos a questão de auditar, né, de uma melhoria, usar a tecnologia para consultas remotas, porque isso hoje é possível. Né? A pandemia foi ruim em um aspecto e bom em outro, porque ela trouxe novos instrumentos, novas possibilidades e novas culturas, inclusive para a questão da possibilidade de consultas e agendamentos utilizando a tecnologia. Então eu falo que é um dos pontos, por isso que eu chamo sempre a curiosidade, que se leia o plano de governo, seria com relação à saúde, a possibilidade de consultas e agendamentos utilizando uma tecnologia eficaz. Né? Porque hoje o que se fala não, mas talvez já existam tecnologias, mas nós precisamos de eficácia e efetividade no serviço público que é serviço. É um dos pontos. Com relação à educação, é possível ainda melhorar ainda mais a educação, uma coisa que eu acho extremamente importante? Eu particularmente falo que o nosso município, o nosso país, ele terá jeito a partir do momento que a gente voltar os olhos para a formação dos nossos jovens. Né? Eu dou muita importância para a questão educacional. Então, nós temos pontos essenciais dentro do nosso projeto, né, que trata a educação, a possibilidade de trazer, nós já temos colégio militar, mas trazer outras instituições que tragam e resgatem valores de organização, valores fundamentais de valor à família, né, com uma disciplina mais rígida, porque a família cobra isso. Né? É possível aumentar a qualidade, a absorção da educação pelo jovem? Você pensa nisso, em melhorar a qualidade mesmo? Sim, não. É de treinamento de professores, isso. A possibilidade que o nosso professor, que ele tenha a possibilidade de se preparar, que ele tenha a possibilidade de estudar, ele tenha a possibilidade de adquirir materiais para o seu conhecimento, de um resgate e valorização para o nosso docente. Se o nosso docente estiver feliz, ele vai passar essa alegria do magistério, porque hoje os nossos docentes, eles são idealistas, mas a gente precisa oferecer meios para que eles desenvolvam. E quando ele ensina com prazer e com alegria,
né? O nosso jovem, a nossa criança, ele percebe isso, então ele aprende com prazer. Então, no plano de governo, melhorias e aprimoramento do nosso quadro de professores. Perfeito. Com relação à segurança, nós temos aqui GCMs, pouco menos de 800 pessoas trabalhando. Muita gente fala em aumentar isso daí, eu acho que a GCM já mostrou muito trabalho, muito bacana, como o pelotão da mata aqui, o pessoal da ambiental, o canil, um monte de coisa bacana. Você pensa em melhor estruturar a GCM? Como é que você pensa em trabalhar a questão da segurança no município? O Rodrigo, né, quando nós estávamos conversando, ele fez algumas pontuações, né? Nós temos hoje um problema estrutural com relação à segurança, que não é nem só no nosso município, Sim. como no Brasil todo, no nosso estado. Então, ele tem um projeto de unificação em um espaço onde a GCM, a Polícia Militar, né? A Polícia Civil, que elas possam se integrar e estar juntas e trocar as suas tecnologias e os seus conhecimentos. Um espaço único, porque as nossas forças, elas precisam estar juntas, cada um com o seu preparo, com o seu conhecimento, com a sua competência específica, porque a partir do momento em que as forças se unem, que as forças elas se agregam e trocam essas informações, o povo se sente mais seguro, o povo irá prestigiar, ele se sentirá instigado ao respeito. Né? Porque muitas vezes, isso é uma visão pessoal minha, é óbvio que não está aqui no plano de governo, a gente vê com maus olhos aquelas pessoas que estão patrocinando a nossa segurança. Então, talvez nós precisamos patrocinar um resgate, uma união dessas forças. No nosso plano de governo, ele pensa, há também a possibilidade do estudo de um projeto para que o policial militar ele tenha um incentivo, inclusive, do governo municipal para que ele possa exercer a sua atividade com tranquilidade e respeito. É a união das forças. Né? Perfeito. Com relação à gestão pública, nós gastamos perto de 50% do orçamento com o pagamento dos salários e muitas vezes nós não temos toda essa efetividade. O pessoal, por exemplo, reclama que médicos são contratados e não querem ir para os locais mais distantes das cidades por falta de segurança, por falta de incentivo. Bom, vamos falar sobre gestão do funcionalismo público. É possível também até melhorar a gestão e também a qualidade do local de trabalho desses funcionários públicos, Eliana? Quando a gente trata o nosso projeto, ele visa a questão da reorganização e da gestão, com planejamento e gerenciamento de crise. Né? A partir do momento em que você conhece aquilo que você faz, então o Rodrigo, funcionário público, ele conhece afastado, ele conhece a administração pública, ele conhece o funcionamento do nosso órgão público e dos vários setores em que ele exerceu atividade. Então, uma valorização do servidor público, treinamento, cumprimento de metas, e efetivar a questão da gestão, né? Uma reorganização, então se fala de treinamentos, de trazer maiores instrumentos de tecnologia para prestação adequada, para que o nosso cidadão não precise estar no local da administração para fazer os seus requerimentos, agilizar, facilitar e trazer tudo aquilo que de mais moderno existe. Né? Aí muitas vezes fala, mas será que vai ter caixa? Será que como é que vai ficar o orçamento? Eu falo o seguinte, que se você tem o conhecimento da gestão, se você planeja, tanto é que o Rodrigo no seu plano de governo, ele cria aqui a Secretaria do Planejamento e uma das pautas da Secretaria do Planejamento é o gerenciamento de crise, porque nós precisamos
planejar de forma estratégica, porque quando você planeja, a gestão ela se torna efetiva e eficaz. Basta olhar uma empresa dentro da sua casa, a dona de casa, ela faz o planejamento do orçamento, ela sabe como ela vai funcionar, como dentro da sua casa o que está precisando mais incentivo ou não. Então, a Secretaria do Planejamento, ela vai ter esse foco. Já que você falou sobre financiamento, essa questão, uma coisa que sempre me preocupa é o seguinte, 5 minutos finais, não brinca, deixa eu tentar fazer rápido aí. É questão de fiscalização e cobrança de tributos. Nós sabemos que tem muita gente rica nessa cidade, que tem muita gente que acaba não pagando os impostos municipais, sempre esperando uma anistia. E é a pessoa mais pobre que pode pagar, vai lá e paga. E eu acho isso uma coisa muito errada. Como é que você vai fazer, 2 minutos para responder essa pergunta, para cobrar o que esse povo deve para a nossa cidade? As pessoas precisam entender que o tributo, ele e deve ser empregado no desenvolvimento do nosso município. Então, dentro do nosso plano de governo, nós projetamos a efetividade da Secretaria, né, de Assuntos Jurídicos para uma cobrança eficaz, meios de fiscalização de vencimento e prescrição das CDAs, meios efetivos de cobrança desses tributos, negociações, porque muitas vezes você levando para o Poder Judiciário, você perde mais tempo do que você compor dentro da administração pública, de criar órgãos de negociação efetiva e célere. Ou seja, a gestão, se a gestão é boa, se há meios de cobrança e metas a serem atingidas, né, a gente evita isso, porque é extremamente injusto. Nós não podemos criar sanguessugas da nossa sociedade, enquanto a nossa massa, a nossa população, ela procura cumprir os seus compromissos. Rapidamente aqui uma pergunta do Ricardo Nascimento. Ele estava perguntando sobre funcionários que acabam não trabalhando, como... Sumiu a pergunta dele aqui. Desculpa, Ricardo, mas eu entendi a sua pergunta. Você quer saber como é que vocês vão tratar essa questão de funcionário que não está no local de trabalho? Ricardo, eu falo o seguinte, a questão da gestão. Né? O ente público, né, o administrador público, ele precisa ter uma competência e saber administrar. Quando ele sabe administrar, ele cria o seu planejamento, ele cobra e exige metas, ele sabe cobrar os seus subordinados. Dentro do plano e dos objetivos de governo, nós falamos que primeiro nós precisamos valorizar o servidor público, aquele que efetivamente trabalha, e criar instrumentos para aquele que não cumpre as suas obrigações, não tem um compromisso com o bem público, que ele seja afastado. Assim como na iniciativa privada, você não serve, você é demitido. Então, você não serve, você deve ser afastado, porque se você não tem um compromisso com o bem comum, porque esse servidor que não trabalha, que ele não cumpre o seu compromisso, ele está desrespeitando o imposto que ele mesmo paga, né? Porque ele próprio paga o seu salário também. Então, ele precisa ter um compromisso com a sociedade. Então, quando a gente fala, eu não sei se eu fui muito clara, que é um momento bem curtinho, mas eu falo da questão da gestão, gerenciamento e planejamento, a fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações. Argentino, desculpa, você acabou de passar essa pergunta agora, nosso tempo estourou, né? Nosso tempo estourou. Eu estava perguntando sobre o GGIM. Eu prometo fazer essa pergunta para o candidato Rodrigo, que vai estar aqui semana que vem. Se chegou só agora essa pergunta, desculpa. Doutora Eliane Galvão, boa sorte e parabéns por ter sido escolhida pelo PRTB para ser vice na chapa de Rodrigo Tavares. Muito obrigada, Roberto, muito obrigada aos seus ouvintes. Aqui é uma oportunidade única e eu falo o seguinte, nós precisamos pensar no nosso município. O nosso objetivo aqui é construir um município melhor e que todos nós possamos nos dar as mãos com um objetivo único e com bem comum.
né, falando com a maior sinceridade, se assim é que as pessoas entendam isso, mas que a gente possa construir um município pujante e que eu tenha orgulho sempre de falar que moro em Guarulhos. Quem quiser falar com a Eliana, como é que faz? Quem quiser falar comigo pode me mandar no e-mail eliana.galvão@elianagalvão.adv.br. Repete aí para nós. eliana.galvão@elianagalvão.adv.br. Eu tenho também o Facebook, que é Eliana Galvão. Pode mandar informações e nos ajudem a todos, independente dos partidos políticos. Nos ajudem, nós que somos pessoas do bem, nós que somos pessoas que têm objetivo comum, vamos dar as mãos para que nós possamos chegar aonde sempre almejamos, que nós tenhamos o melhor município do Brasil.